Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema as queimadas aqui na região e em São João del Rei. E para falar sobre o assunto, convidamos o assessor do 2º Pelotão de Corpo de Bombeiros aqui da cidade, Cabo Giovanni. Cabo Giovanni, a gente estava falando um pouco sobre a questão de queimadas em loteamentos urbanos, né? Eu queria saber, em termos, se a gente fosse comparar o número de focos, né, o número de atendimentos do Corpo de Bombeiros de 2017 com 2016, já dá para ver uma diferença? Teve mais ocorrências? Sim. A gente fazendo esse comparativo, a gente percebe que em 2017, a gente até agora, lembrando que esse período ainda não acabou, né? A gente percebe algumas nuvens aparecendo e já torce para começar a chover, mas ainda não acabou. Até agora, esse número, este ano, já tem um aumento de cerca de 10%. A maior incidência é em incêndio em lotes vagos, tá? Mas mesmo assim, a gente não pode só quantificar esse tipo de ocorrência através dos números, né? Do número de ocorrência em si, porque esse número ele também esconde uma outra realidade. É o seguinte, este ano a gente tem um aumento de 10%. Não é um aumento tão gigante assim, né? Mas, em compensação, a gente percebe que este ano a gente teve muitos incêndios de grandes proporções. E aí a área tem que ser considerada. A gente ainda não tem um levantamento de área queimada, né? Mas a estimativa é que esse ano a gente tem, pela estimativa de área do pessoal que atende as ocorrências, a gente percebe que há grandes incêndios. A gente tem esse caso da Serra do São José, que chegou a queimar entre 25 e 30 hectares. A gente tem casos de 20 hectares. 10 hectares, 10 você falou no Cetan ali, no né? Cetan, um na Fazenda do Pombal que passou dos 20 hectares. Então são incêndios de grandes proporções. Então a gente tem que considerar isso também. Num comparativo com o ano passado, incêndios, e a gente olha principalmente em unidades de conservação, né, em áreas de preservação, esses incêndios aumentaram. A gente tem um número maior e uma área muito grande queimada. Como em 2016 a gente não percebeu tantos incêndios em regiões de tão grandes proporções, né? Só para um exemplo, a gente teve esse incêndio na Serra de São José, em que foi necessário inclusive o uso de aeronaves contratadas pelo governo para fazer o combate, sem as quais não seria possível a gente conseguir acessar todos os locais onde havia focos de incêndio. Então dá uma dimensão da proporção do incêndio. Eu acho que esse foi o maior nesse período agora, mas a gente tem vários incêndios de grandes proporções. Isso é um simples cuidado, né, Cabo Giovanni, assim, da pessoa que gosta que tem muitos turistas, né, que passam por essas regiões de preservação, né, igual você citou a Fazenda do Pombal, a Serra São José, são áreas bastante visitadas e que acaba que a fiscalização não tem como ser diária, até pelo tamanho dessas áreas também, né? Então basta só são pequenos detalhes que quem for para essas regiões tem que prestar atenção, né? Uma simples garrafa de vidro pode causar um incêndio. Pode causar. É muito importante a gente ressaltar isso sempre, a gente está sempre falando sobre esse assunto, porque evitar uma ocorrência é muito mais eficiente do que a gente ir lá e combater, né? É muito melhor a gente conseguir evitar o acidente do que chegar e atender a vítima. Então, o trabalho de prevenção ele é muito importante. E nesses casos, sim, são pequenos detalhes que as pessoas têm que atentar e pode evitar incêndios de grandes proporções. Nesse caso, por exemplo, que a gente cita o exemplo da Serra de São José, segundo consta informações, né, a gente não tem ainda certeza, porque como se trata de uma área de preservação, tudo tem que ser feito uma perícia certinho para saber o que iniciou. Mas existem relatos de que teria sido uma tentativa de limpeza de terreno de uma área rural que acabou alastrando e tomou a Serra de São José. Aí a gente pensa, uma tentativa de limpeza de terreno acabou com cerca de 30 hectares queimados. Acabou com um dano ambiental enorme, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar esses cuidados. A gente percebe que nesse período agora, outro número que a gente percebeu também é que áreas rurais, pessoas que têm fazendas, têm sítios, e tem um número muito grande de incêndios nessas áreas. A gente tem um aumento desse número nesse período agora. E um pessoal que mora, que tem áreas rurais, proprietários de fazendas e tudo mais,
tem que também atentar para esses detalhes, a presença do aceiro, né, que é uma área sem vegetação para evitar que o fogo passe de um terreno para o outro. Né? Então, muitas vezes, começa num local, passa para o outro muito facilmente, porque não tem esse aceiro, essa área sem vegetação. Nesses casos, por exemplo, que a gente falou no Rio Acima, o fogo realmente corria o risco de chegar nas residências, porque a vegetação chegava até as residências. Se existisse uma faixa sem vegetação ali no entorno, né, que protegesse aquelas residências, o fogo não chegaria até ali. Então, assim, são detalhes pequenos, mas que podem sim evitar incêndios de grandes proporções e evitar todo o prejuízo que causa esse período de incêndio. A gente vem falar sobre incêndio, a gente vem tentar diminuir esse número através do aconselhamento, através da informação, da conscientização, é porque realmente causa um dano muito grande. Além do trabalho enorme, da demanda toda que gera, né, porque tem períodos em que nosso pessoal está todo voltado para combates a incêndio. Se acontece um acidente ou a necessidade de um resgate, é a própria população que sofre com isso também. Né, que a gente não tem como. É muito você difícil. Tem que optar, você não tem pessoas suficientes. A gente trabalha, hoje a gente trabalha aqui no Corpo de Bombeiros com um efetivo que está um pouco reduzido, está em fase de transformação, está passando por transformações no nosso efetivo, né? E uma outra questão também é que a gente tenta atender até a própria demanda de incêndios, muitas vezes ela é tão grande que a gente não dá conta de atender tudo, né? Então, esses números que a gente está falando aqui poderia ainda ser muito maior considerando a demanda que existe. Porque muitas vezes, todo o pessoal, a gente tenta estabelecer prioridades, né? Então, casos de incêndios que colocam em risco edificações, corre o risco de chegar numa casa, numa área edificada, é uma das nossas prioridades. Incêndio às margens de rodovia, que causam um risco muito grande para quem trafega por ali, risco de acidente, né, que os motoristas percam a visibilidade e provocando assim acidentes, a gente também prioriza esse tipo de situação. Então, muitas vezes, área de preservação, então muitas vezes a gente está no local fazendo combates e tem mais ali, tem todo o nosso efetivo, tem 2 equipes na rua e tem mais ali 3 chamadas em espera, né? A gente avisa, ó, o nosso pessoal está combatendo no momento, assim que for possível a gente vai se deslocar para aí, né? Então teve um caso específico neste ano que o pessoal nosso da administração foi empenhado, o pessoal que trabalha no serviço administrativo, são 2 militares que trabalham lá, e que foram empenhados em um incêndio em um local, né, próximo aos prédios do conjunto Risoleta, que o pessoal estava todo fazendo combate num incêndio nas margens da rodovia, sentido Lagoa Dourado, na 383, estava todo o nosso efetivo empenhado ali, e tivemos que empenhar 2 militares nossos da administração para fazer um combate a incêndio em outro local, porque a gente já não tinha mais gente e tinha uma demanda muito grande. A gente percebeu que ali fazendo a triagem, né, a gente percebeu que se tratava de um incêndio de grandes proporções e o nosso pessoal acabou sendo desviado para aquela região ali. Então, assim, a gente tenta cobrir toda essa demanda Hoje que é o pelotão enorme. abrange quantas cidades? A gente tem 15 cidades aqui no entorno, né? E é uma área muito grande, porque a gente chega a atender até Lagoa Dourada no extremo, Nazareno, Barroso, São Tiago, Madre de Deus. Então, é uma área muito grande, né, que a gente abrange. A gente teve incêndio, nesse caso não incêndio em vegetação, a gente falou desse de Dores de Campos, por exemplo. A gente teve incêndio em um galpão em Lagoa Dourada, por exemplo, há um tempo atrás. Inclusive, eu estive presente nesse incêndio. Que a gente até fala com o pessoal, fala, ó, eu atendi a ligação e, através do relato do pessoal, eu percebi que se tratava de um incêndio de grandes proporções, que afetava a área edificada, e eu falei com o pessoal, falei, ó, a gente vai deslocar para aí, só que a gente está falando de um deslocamento que vai levar cerca de meia hora, 40 minutos, porque o caminhão está cheio de água, é pesado, então tenta arrumar aí um carro-pipa, alguma coisa, para tentar fazer o primeiro combate, porque a região é tão grande que muitas vezes, para um caso de incêndio assim, é muito difícil. O pessoal nosso foi em São Vicente para uma colheitadeira que pegou fogo e alastrou para uma plantação de trigo. Até chegar lá, a gente sempre indica, ó, vai tentando controlar aí de alguma forma até o nosso pessoal chegar. E mesmo quando não é possível a gente atender devido à demanda, a gente tenta sempre orientar
ao solicitante o que fazer, né? É o apoio da população. Dar um apoio do que pode ser feito ali, de como proceder para evitar sempre alertando para os riscos de uma pessoa tentar fazer o combate a incêndio, não se expor demais, para não correr o risco de se ferir, de se machucar, né? Ok. Cabo Giovanni, muito obrigado pela sua participação. Se você tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Bom, a gente agradece o espaço mais uma vez, né? É muito importante esse trabalho de conscientização, principalmente, que a população se conscientize a respeito do quão grave, né, são esses incêndios em vegetação. Então, é um risco à integridade física, é um risco à saúde das pessoas, é um risco à vida, né? Então, a tentativa é sempre diminuir, né? E para isso, a gente precisa de contar com o apoio da população, porque para fazer o combate, o nosso pessoal vai tentar o máximo possível se desdobrar. Hoje eu estou de plantão 24 horas, a gente já combateu incêndios durante todo o dia e se aparecer mais incêndio a gente vai combater. O bombeiro vai estar sempre à disposição para tentar combater o incêndio. Só que depois de um incêndio já iniciado, o percalço para toda a comunidade é muito grande. Então é melhor, é mais eficiente a gente evitar o incêndio do que ir lá e fazer o combate, né? Então nosso objetivo é sempre diminuir esse número de ocorrências. Ok, muito obrigado, Cabo Giovanni. Lembrando a você, telespectador, que o Conversa Franca repete amanhã, quarta-feira, às 11h20 da manhã e na terça-feira, nesse mesmo horário, às 19h30 da noite. A todos vocês, uma boa noite e até o próximo programa.